E como já é habitual neste Jornal Regional, passamos agora ao nosso comentário. Hoje, quinta-feira, com Cancela Moura. Cancela, obrigado pela sua presença. Começamos com o tema que foi também tema da abertura do Jornal Regional. Começamos precisamente com o feriado 5 de outubro, que este ano é o último ano em que o 5 de outubro é feriado. Vão-se perder alguns valores da identidade portuguesa, Cancela Moura? Esta questão dos feriados é uma questão bastante polémica desde há muito tempo. Aliás, esta situação é agora concretizada, pelos vistos estamos perto de a concretizar, mas já foi uma matéria que ocupou a anterior legislatura, de um projeto de lei de duas deputadas do Partido Socialista, a Maria Rosário Carneiro é que tinha essa incumbência, e julgo que todos concluímos que é uma matéria que ainda está muito pouco debatida, muito pouco estudada, e onde efetivamente a própria abolição, qualquer que seja o feriado, vai ser extremamente polémica, pelo menos a atentar àquilo que simbolizam os feriados. E neste caso, os feriados históricos, quer o 5 de outubro, quer o 1 de dezembro, já houve muitas manifestações públicas, mas de facto há aqui argumentos bastante atendíveis que têm a ver com a nossa memória coletiva, têm a ver com a forma como a sociedade escolheu lembrar e homenagear aqueles portugueses que se distinguiram e acontecimentos que nós todos reputamos de muito importantes e que são transcendentes para a nossa importância como nação. Eu lembro que, por exemplo, o 5 de outubro tem 100 anos, mas 1640, ou 1 de dezembro, há mais de 400 anos que se comemora, ou pelo menos que se lembra uma importante fase da nossa história, que é a restauração da independência, e que efetivamente pode contribuir, já agora, às novas gerações, do ponto de vista da nossa identidade histórica e cultural, muitas vezes já têm dificuldades em associar as datas aos acontecimentos, perder-se para sempre esta identidade histórica e cultural, e que, no fundo, é uma marca identitária da nossa memória coletiva. São os nossos valores também enquanto país. E depois, sim, e além disso, a outra questão, porque eu acho que isso é muito importante, é a questão económica, porque há aqui uma divergência muito grande sobre o número de feriados. Por exemplo, nós não somos naturalmente o país que tem mais feriados na Europa, ao contrário do que alguns vaticinam. O que tem menos é o Reino Unido, que tem 8 feriados, mas há um país na União Europeia, que é a Estónia, que tem quase um mês de feriados, tem 22, e eu diria que Portugal tem neste momento 13 feriados, e portanto que nem será por aí que eventualmente se deve equacionar as coisas. Tentaram alguns quantificar isto. Curiosamente, eu tenho conhecimento, pelo menos, da posição do atual Ministro da Economia, enquanto professor e não ministro, portanto, antes disso, que dizia que cada feriado se quantificaria entre 40 a 50 milhões de euros, a que deveríamos acrescer as tolerâncias de ponto e, eventualmente, as chamadas pontes que nós temos. Gera um volume de negócios significativo. É verdade, segundo a projeção do ministro Álvaro Santos Pereira, ainda enquanto professor, isto teria um custo total anual, portanto, acrescentando os feriados, as tolerâncias e as pontes, na ordem, provavelmente, entre os 680 e os 850 milhões de euros. Admite-se que, eventualmente, e aqui há alguma dificuldade, portanto, em quantificar os feriados, não por falta de objetividade, mas por terem em consideração elementos diferentes, e há um especialista que acompanhou, como eu disse, o projeto de feriados anteriores, na anterior legislatura, que é o Luís Bento, que considera mais importante do que a supressão de feriados a eliminação das tolerâncias de pontos, as tolerâncias de ponto e as pontes que eventualmente se fazem. E então equacionava a possibilidade de, provavelmente, optarem pelos feriados móveis, que permitiria, aliás, um bocadinho na linha do que diz o atual ministro também, porque acha que isso representaria, relativamente à Europa, um custo adicional entre os 300 e os 450 milhões. De facto, do ponto de vista económico, o impacto que eventualmente os feriados têm poderão servir nesta altura, e as pessoas estão muito mais sensíveis nesta altura da austeridade, para repensar aquilo que nós deveríamos fazer. Mas eu acho que é importante não perder de vista que uma sociedade não é só feita de números, e eu julgo que nós estamos a entrar numa espiral, numa obsessão de números, de tabelas de Excel, e portanto nós temos de ter algum cuidado para também dar alguma humanização, e neste caso a nossa memória coletiva. Por exemplo, amanhã não vou comemorar o 5 de outubro
como republicano, nunca o fiz, mas porque eventualmente se comemoram 869 anos sobre a independência ou a fundação de Portugal, o Tratado de Zamora, em 5 de outubro de 1143. Cada um, à nossa maneira, com certeza, interpretará o feriado sendo como uma fase importante da nossa história coletiva. E, de facto, mesmo que nos próximos anos este feriado não se comemore, certamente ficará na memória de todos os portugueses e certamente esta data será simbólica para todos os portugueses. E amanhã o dia também é de protestos contra o fim deste feriado. Acredito que sim, porque, repara, como lhe disse, é uma questão cujo debate julgo que foi um bocadinho precipitado em função até das medidas que se pretendem economicistas e de alguns ganhos relativamente ao que se diz, à competitividade e à produção do próprio país, mas, na verdade, mesmo não havendo feriado, a data não deixa de ser importante. Será na mesma comemorado, mas o feriado, no fundo, reporta também aqui a uma parte que eu não referi, mas será importante, que é um substancial aumento do próprio tempo de lazer das pessoas, que também é preciso ter em conta. Nós, relativamente a outros países europeus, a produtividade não pode ser medida dessa maneira, mas alguns países europeus têm, por exemplo, horas médias de trabalho inferiores às nossas e são muito mais produtivos. Portanto, todas estas variantes deviam ser equacionadas com algum equilíbrio. Muito bem, se bem que para o próximo ano o 5 de outubro seria comemorado num sábado. Por acaso não seria aí será mais fácil, porque pelo menos lembrar-se-ão desse tempo de lazer. Exatamente. Cancela, só para terminarmos este primeiro tempo, amanhã o feriado é marcado pela greve na CP, apenas um comboio fará a ligação Lisboa-Porto e também pelo Sindicato de Hotelaria e Turismo, que vão estar em greve. Eu acho que o direito à greve é um direito inalienável dos trabalhadores e julgo que muitas vezes este tipo de protestos, e os trabalhadores sabem-no bem porquê, acabam por incidir nos dias e nas horas, nos períodos onde fazem mais falta às pessoas, precisamente para que o protesto ganhe maior dimensão, que seja notícia. Eu julgo que as greves... Será? Sim, será, porque eu acho que as greves vão... atendendo ao tempo da austeridade que nós temos e às dificuldades que o país vive, os trabalhadores, e sobretudo os trabalhadores por conta de outrem, obviamente terão tempos difíceis pela frente e, quanto mais não seja, o protesto, desde que ordeiro, desde que disciplinado dentro das regras, julgo que será muito importante para também equilibrar estes desvarios que muitas vezes acontecem nas medidas que nem sempre são assertivas. Muito bem. Passamos agora então do feriado de 5 de outubro para as medidas que foram anunciadas esta semana por Vítor Gaspar, novas medidas da austeridade e que, segundo Luís Filipe Menezes, Conselheiro de Estado e também Presidente da Câmara de Lisboa, não são agradáveis para ninguém, mas são um pouquinho mais suaves do que o previsto. Como poderemos interpretar estas declarações de Luís Filipe Menezes? Eu acho que só ele é que eventualmente poderá dizer o que é que pretendeu, em termos objetivos, dizer. Eu percebi da interpretação que faço, quando ele diz que isto não é um aumento da austeridade, estava a fazer uma comparação com aquilo que era a implementação da medida da TSU e agora a progressividade dos escalões de IRS. É uma manutenção da austeridade, poderemos considerar por aí? Ele refere que seja uma manutenção da austeridade. De facto, tendo em consideração a progressividade dos escalões e aquilo que eventualmente pudesse ser a medida da TSU, os trabalhadores, no seu geral, os privados perderão menos do que um salário, um bocadinho, e os da função pública perderão, em vez de 2, apenas um salário. E, portanto, aquilo que ele quis significar será isto. Mas é importante aqui dizer-se que estas medidas não são mais austeridade, só se pode compreender, muitas vezes, porque seja fácil gerir, governar com o dinheiro dos outros. Eu gostava aqui de lembrar que nós descendemos, do ponto de vista do direito e destas coisas, o fundamento do nosso direito de Estado enquanto regra jurídica nasceu nos municípios romanos, da antiga Roma. E aí quem governava a coisa pública e eventualmente aqueles que chefiavam os próprios municípios pagariam do próprio bolso sobre os erros de gestão do seu município. Portanto, a polis era governada por alguém que eventualmente sabia que tinha essa responsabilidade. Esta regra
que é tão antiga, poderia eventualmente servir bem para, não é para assim. as boas regras de gestão que nós temos na causa pública. E, assim, como eu digo, muitas vezes as pessoas que tomam medida desta natureza falta muita experiência de vida. E a experiência de vida que falo é tentar ter a noção de que, por exemplo, um agregado familiar possa sobreviver com um ordenado mínimo ou dois ordenados mínimos, com 2 filhos, com todos os encargos inerentes, por exemplo, a água, a luz, com todas as taxas que nós conhecemos, por exemplo, este agravamento, por exemplo, do IVA para 23% na eletricidade, quase duplica muitas vezes aquilo que são os custos reais de um consumo de eletricidade. Portanto, grande parte daquilo que se diz, mesmo que seja dito com muito boa intenção, e não vamos aqui pôr em causa que aquilo que Luís Filipe Neves quis fazer foi defender, efetivamente, e acho que o Governo foi extremamente inteligente neste recuo que fez da TSU para agora vir a implementar estas medidas, não podem ser mascaradas desta maneira. Julgo que o Luís Filipe Neves tem que ser um bocadinho mais rigoroso, é Conselheiro de Estado, é-lhe exigido que seja muito mais rigoroso na sua linguagem. Foi o próprio Ministro das Finanças que veio dizer durante o seu discurso que se tratava de um enorme aumento de impostos. Ele próprio tem consciência que aquilo que está a propor ao país deve ser provavelmente... São sacrifícios atrás de sacrifícios. E deve ser provavelmente um dos maiores aumentos de impostos em Portugal. Ele tem consciência disso. E verdade seja dita, aqui é importante clarificar isso, o Governo, independentemente das dificuldades, há aqui uma vantagem que tem sobre todos os outros e uma qualidade que é não mascarar a realidade, não iludir as pessoas e dizer claramente aquilo que pretende, mesmo que isso seja difícil de dizer. Obrigado, Cancela. Foram então estas as palavras de Cancela Moura neste comentário do Jornal Regional.